Seja muito bem-vindo, meu querido nerd. Aqui quem fala é o Dubs e hoje vamos resumir um clássico para vocês. Clube da Luta. Sim, Clube da Luta, um clássico do nosso cinema do ano de 1999, com direção do David Fincher, que contava com Brad Pitt, Edward Norton, Jared Leto, entre outros grandes nomes do cinema, em seu elenco. O filme ele é uma narrativa do personagem do Edward Norton, que tem aquela típica vida de funcionário de escritório, uma vidazinha monótona, totalmente consumista, morando num apartamento de classe média legal, mas ele sofria de insônia, e através de sofrer de insônia, ele acaba indo buscar ajuda em grupos de apoio. Ele entra em vários grupos, como por exemplo, grupo de apoio a pessoas que tiveram câncer testicular. Esse tipo de grupo de apoio ele consegue começar a se equilibrar dentro desses grupos. A vida dele não muda, né, a mesma monotonia, mas ele consegue aí encontrar um equilíbrio participando desses grupos de apoio. Tudo muda até o determinado dia que a Marla Singer, ela entra nesse grupo de apoio, mas uma coisa você precisa ver, ela não é uma mulher qualquer, ela é muito louca. Ela fuma, ela fala besteira. Então, ela é o contraponto de tudo aquilo que um grupo de apoio diz. E justamente essa mulher, do jeito doido dela ser, acaba chamando a atenção do personagem do Norton. E ele começa a querer desmascará-la, dizer que ela é uma farsante, até o determinado momento que eles trocam telefones. Outra coisa que acontece com a chegada da Marta é que todo o progresso dele se perdeu. Todo aquele equilíbrio que ele tinha achado acaba se perdendo. Faz parte do serviço dele no escritório as viagens a trabalho. Numa dessas viagens de avião, na volta para casa ele acaba encontrando com Tyler, que é o personagem do Brad Pitt, Tyler Durden, que é aquele homem que tem um quê de misterioso, vamos dizer assim. Eles começam a conversar e ele pergunta o que o Brad Pitt faz. Logo, o Tyler, o personagem do Brad Pitt, responde que é um simples produtor de sabonete. É passado, ele consegue sair do aeroporto e chegar em casa, mas quando ele está chegando junto do seu prédio, descobre que seu apartamento pegou fogo. A polícia diz que é graças a um vazamento pelas bocas do fogão. Vazou por dias e aí provocou um incêndio no apartamento dele. Ele fica totalmente sem saber o que fazer e se dirige até um orelhão. Nesse orelhão, ele liga para o Brad Pitt. Eles trocaram cartões no avião. Ele pega o número do Tyler e liga pro Tyler. Eles se encontram e começam uma conversa no bar, uma conversa sobre a vida, sociedade atual, etc. Após 3 cervejas, eles saem do bar. E ainda no final da conversa, o Tyler começa a insistir para que ele fale o objetivo dele ter ligado. Ele fica sem saber o que fazer. Logo, o Tyler insiste para que ele peça para ficar na casa que ele mora. Pois bem, o personagem do Norton faz esse pedido. Mas antes de irem para casa, o Tyler pede um favor. Pede que o personagem o bata o mais forte que ele conseguir. É um favor um pouco estranho. Logo de começo o Norton ele fica meio pé atrás, ele não quer fazer, mas acaba fazendo. Ele acaba dando um soco no rosto do Tyler Durden. Nisso eles começam uma espécie de briga no estacionamento. A caminho de casa, ele nota que a casa que o Tyler mora é um completo chiqueiro. Não faz o menor sentido um produtor de sabonetes morar numa casa como aquela. A casa tá totalmente derrubada, tá sem tranca na porta da frente, não tem água direito, a luz cai todo dia, vaza água da chuva por tudo quanto é lado. Então ele diz que não acredita que ele morasse ali há menos de um ano, como o Tyler disse. Enquanto isso, as brigas, aquelas brigas que acontecem nos estacionamentos, começam a ganhar mais adeptos. E assim, elas começam a acontecer aos sábados, sempre do lado de fora do mesmo bar. Depois de um determinado tempo, o Tyler e o personagem do Norton, o narrador, eles fazem um acordo com o atendente do bar e abrem no porão do bar o que é chamado do Clube da Luta. O Clube da Luta ele é criado sob 8 regras. A primeira é: você não pode comentar nada sobre o Clube da Luta. A segunda é: você não pode comentar nada sobre o Clube da Luta. A terceira é que se durante a briga alguém gritar pare, fraquejar ou chegar a desmaiar, a luta é interrompida imediatamente. A quarta é que apenas 2 homens podem lutar. A quinta, apenas uma luta por vez. A sexta é que eles lutem sem camisas e sem sapato. A sétima regra é que a luta vai demorar o tempo que tiver que demorar, não tem um tempo estipulado. E a oitava é que se aquela for a sua primeira noite dentro do clube, é obrigatório que você lute. Pois bem, eles começam a morar juntos, o Tyler
e o personagem do Norton, o narrador, o Clube da Luta começa a ganhar mais adeptos, mas uma coisa aparece para estragar com tudo isso. A Marla acaba começando a ter um caso com o Tyler e eles começam a ter relações. E durante essa descoberta que o Tyler e a Marla estão tendo este caso, o delegado de polícia liga para ele e ele acaba descobrindo que o incêndio na casa dele não foi tão acidental quanto parecia. Ele começa a partir daí a se envolver cada vez mais dentro da vida do Tyler e começa a se distanciar do seu antigo emprego no escritório, emprego que deixava ele cada vez mais infeliz. Mas uma coisa acontece no escritório, que é num desses dias ele acaba esquecendo as regras do Clube da Luta em cima da copiadora. E quem acha as regras é o chefe. O chefe vai até a mesa dele perguntar se foi ele que deixou aquilo lá, se ele faz parte de algum tipo de clube secreto. E nesse momento ele começa a usar as palavras do Tyler para confrontar o próprio chefe, falando tipo, não mexe comigo não, porque aquela ali tava em cima da copiadora, as regras pode ser minha, pode ser de qualquer um que esteja aqui, qualquer um que você acha que é calmo não é. Ele começa a confrontar o chefe dele fica sem saber o que fazer, ele começa a confrontar o próprio chefe. A partir daí, o clube começa a ganhar muito mais adeptos. Até um dia em que o personagem do Norton entra na sala do chefe e começam a conversar. O chefe está pronto para botar ele para fora e ele começa a se bater, começa a se ferir. Nisso, o chefe não sabe como reagir. Os seguranças chegam e ele chantageia o chefe. Se o chefe mandar ele embora, ele vai dizer que foi o chefe que bateu nele. E ele, nessa chantagem, ele ganha os cheques que pediu, além das passagens de avião. O Clube da Luta, aí já está muito grande, começa a praticar alguns delitos para chamar a atenção. Eles começam a quebrar farol de carro, a incendiar loja, a pichar prédio, a pintar alguns outdoors. E um dia ele nota que o Tyler começou uma espécie de recrutamento e seleção de alguns homens que estavam ali. A regra é, se o homem é muito magro, você diz que ele é muito magro. Se ele é muito gordo, você diz que é muito gordo. Se ele é muito jovem, você diz que é muito jovem. Se ele é muito velho, você diz que ele é muito velho. Mas se esse homem aguentar 3 dias do lado de fora, sem fraquejar, sem demonstrar nenhum tipo de arrependimento, ou sem demonstrar nenhuma vontade de desistir, ele está dentro dessa casa. Ele foi recrutado, será treinado. Isso a casa começa a virar uma espécie de pensão para todos os homens que desejam entrar, desde que esperem os 3 dias sem parecer fraco. Quando ele se dá conta, o Tyler já formou um grande exército dentro da sua própria casa. E esse exército começa a realizar atos de vandalismo pela cidade, através de um ato que o Tyler nomeou como Projeto Destruição. O personagem do Norton, ele começa a narrar, mas ele começa também a não entender o que é que o Tyler pretende fazer com aquilo. E o Tyler começa a botar as pessoas para explodir as coisas, para roubar, até mesmo para corromper um agente policial que estava investigando esse caso. Após isso, eles começam a discutir sobre essa iniciativa, o plano de destruição. Eles começam a discutir dentro de um carro. O Tyler começa a conversar e revela que foi o Tyler que tocou fogo no apartamento do narrador do filme, que é o personagem do Norton. Nesse momento, ele pergunta o que é que as pessoas no carro querem fazer antes de morrer. Mas a última coisa que eles querem fazer em vida, colocando o carro na contramão. Nisso, eles começam a discutir e o carro acaba batendo. Quando o carro bate, o carro fica todo destroçado à frente. O personagem do Norton, ele acorda no outro dia com o Tyler indo embora e ele resolve ir atrás. Quando ele vai atrás, ele acaba descobrindo que o Tyler abriu várias franquias do Clube da Luta no país. Em todo o país, em toda a cidade, existia esse Clube da Luta. O Tyler fundou um por um. Acabou virando uma rede de franqueados. Num dos quartos do hotel, quando ele está atrás do Tyler, eles acabam tendo uma verdadeira conversa. Nessa conversa, o Tyler revela a ele que ele não fez nada daquilo. O responsável por todos os atos foi o personagem do próprio Norton. Pois então, após essa conversa, ele sai desesperado, sabendo que ele precisa salvar a Marla e também tentar impedir o projeto de destruição. Em que consiste o plano final do projeto de destruição? Explodir 10 bombas que estão espalhadas em 10 empresas de cartão de crédito, causando assim um colapso financeiro. Qual é a lógica desse plano da destruição? Quando você explode uma empresa de crédito, tudo aquilo que está dentro dela, todos os registros também são perdidos. Sendo assim, todo mundo se iguala devendo
nada a ninguém. Isso causaria um colapso financeiro. O final do filme passa num turno das salas no topo de um edifício, onde o Tyler e o Norton começam a brigar e ele consegue dar um ponto final. Quer saber como? Veja só. Existe um plot twist muito grande no Clube da Luta. E esse plot twist, ele se dá a partir do momento que... Bom, eu já resumi o filme pra vocês. Se você quiser saber qual é o plot twist que acontece no filme Clube da Luta e que faz com que toda a história do filme seja mudada, você vai precisar assistir. Lembrando que Clube da Luta está disponível aí na internet para que você possa assistir. É um ótimo filme, um dos melhores filmes já feitos aí na década de 90, trazendo aí Brad Pitt, Edward Norton em grande elenco. Então não perca tempo. Se você gostou desse resumo, se inscreve aí no canal, deixa teu like, compartilha com os amigos. É isso. Vida longa e próspera a todos vocês. Aqui quem falou é o Du. Câmbio, desligo.